esta parte aqui de trás dos montes sobrevivia muito com o contrabando de Espanha. Muito. As pessoas sobreviviam muito com isso, porque, como disse há bocado, a nossa moeda era mais alta que a espanhola. Portanto, a pessoa que fazia o contrabando ganhava muito dinheiro. Enquanto comprava lá, por exemplo, uma boina que custasse lá 5 pesetas, ou 10 pesetas, ou 20 pesetas, aqui eu vendia por 40 ou 50 escudos, uma boina. Agora, em termos cambiais, está a ver quanto não ganhava o indivíduo que comprava lá e vendia cá. A intenção também era essa, então não valia a pena lá ir, não é? Porque ele fazia o sacrifício de ir de motorizada, não é? Às vezes, a maior parte de inverno, a passar um ribeiro para lá, por ver até com a água chegar-lhe à cintura, e depois a passar para cá com os sacos cheios de contrabando às costas, e depois vir com o temporal aqui para a Carrazeda, e depois andava aí, aldeia em aldeia, com os sacos não motorizados, ele chegava ao pé das pessoas, não queres comprar? Olha, tenho aqui e tal. Era o modo de vida daquela pessoa. Que eu tenha mais conhecimento, era o modo de vida daquela pessoa. Pronto. Como é que eles faziam o contrabando? Essa pessoa deslocava-se até à fronteira, ao chegar à fronteira, escondia uma motorizada, que na altura tinha uma motorizada, passava o ribeiro para o outro lado, que era uma aldeia chamada Fezes, que é em Vila Verde da Raia. Vila Verde da Raia é portuguesa. E do outro lado do ribeiro é Fezes, que já é espanhola. Pronto. Era aí que as pessoas se iam abastecer. Abasteciam-se, passavam novamente a Salto, para este lado, não é? Traziam as coisas que eles compravam na fronteira, do outro lado da Espanha, e vinham vender aqui para a localidade de Carrazeda, para as aldeias, sobreviviam assim dessa maneira, no contrabando. E havia muitas pessoas que passavam a Salto que iam trabalhar para a Espanha, não é? Muitas vezes chegava-se a esse ribeiro e ia tão cheio que nós pagávamos a uma pessoa que estava lá para nos passar para o outro lado. E passávamos como? Nós íamos às cabalitas dessa pessoa. A pessoa passava-nos para lá, era um ribeiro com uma largura de 3 metros, 4 metros, pagava-se na altura 25 tostões. É essa pessoa que nos transportava às costas para o outro lado. Portanto, essa pessoa, se calhar chegava ao fim do dia cansada das costas, mas também tinha o seu dividendo, 25 tostões por cada pessoa, e aquilo ali era mais as pessoas que iam de assalto do que iam pela fronteira. Porque antigamente para se tirar um passaporte era muito complicado, não é? Portanto, a vida de um passador e de uma pessoa que sobrevivia através de coisas que comprava em Espanha, do contrabando, sobrevivia dessa maneira. E essa pessoa que eu estou a falar, que chamava-se António, tinha por alcunha Maradas, aquele homem só sobrevivia disso. Do contrabando que fazia de Espanha para Portugal. Não fazia contrabando de Portugal para a Espanha. Era sempre de Espanha para Portugal. Não valia a pena porque perdia dinheiro. Este para cá trazia várias coisas. Falámos há bocado, trazia boinas, trazia choqueiros, trazia bugigangas, que eu podia vender por aqui, trazia tabaco. O tabaco espanhol é muito mais barato que o português, então trazia volumes de tabaco e vendia aqui, ganhava se calhar 3 vezes mais, portanto compensava o risco, não é? Por vezes também tinha a infelicidade de ficar sem nada, não é? Aparecia a Guarda Civil ou a Guarda Portuguesa e aquilo que traziam ficava ali retido. Das duas uma, ou deixava ficar ou ia preso. Por vezes as autoridades até eram assim um bocadinho compreensíveis. Deixa ficar e vai-te embora. Porque até podiam dizer, fica isto, mas tu também ficas. Ficava o material e ficava a pessoa. Mas, em geral, deixavam ficar o material e a pessoa vinha-se embora. Portanto, essa pessoa, coitada, não ganhava nada. Aquilo que pensava que ele ia ganhar, ficava lá tudo. Em geral, isto nunca se fazia a pé. Era motorizado? Era essa pessoa ia motorizada. As pessoas que iam trabalhar para a Espanha, em geral, alugavam aqui um táxi,
ou carros particulares. Antes da fronteira, aí, 1 km, saíam, passavam a fronteira a assalto para o outro lado, esse tal Ribeiro. O dono do táxi passava a fronteira e quando chegava ao outro lado estava à espera que eles chegassem porque eles esperavam. Em geral chegava sempre primeiro o táxi, não é? O táxi estava ali à espera deles, chegavam ali, entravam dentro do táxi e levavas. O táxi também se arriscava a atravessar parte de Espanha com uma pessoa que não tinha documentos, não é? Porque podia estar o caso de aparecer uma autoridade espanhola a fazê-lo parar e as pessoas não tinham documentos, não é? Aí já era um grave problema, até mais para o dono do táxi, não é? Eu por acaso cheguei a passar, nunca tive problema nenhum. Nunca fomos identificados, nunca tivemos qualquer problema. Em geral não, em geral a pessoa que fazia contrabando fazia contrabando. Não quer dizer que um passador em si tem um carro próprio para transportar essas pessoas, não é? E um passador, como a gente lhe chamamos, em geral quando ia passar, juntava pelo menos a lotação da viatura. Se era uma viatura com 9 lugares, tentava juntar as 9 pessoas, não é? Para compensar a ida e a vinda, não é? A pessoa que andava no contrabando dedicava só ao contrabando porque, em geral, eram pessoas mais pobres, não tinham tanta possibilidade de ter uma viatura. Agora, essas pessoas passadores tinham, porque essas pessoas, os passadores, na altura, eram capazes de levar 15, 20 contos por cada pessoa que passasse. Agora imagine, 20 contos por cada pessoa que fosse 9, naquela altura era muito dinheiro, eram 180 contos. Portanto, era muito dinheiro. Portanto, essa pessoa, em geral, acho que não perdia tempo estar a andar com o contrabando. Ela chegava, largava, vinha, automaticamente, no espaço de uma semana ou duas, arranjava outra carrada de pessoas e houve pessoas que ganharam muito dinheiro e ficaram bem na vida, umas no contrabando e outras como passadores a transportarem pessoas de assalto para a Espanha e para a França. E mais simples para a Espanha, depois França. Depois para o Luxemburgo também se fazia, também havia muitos passadores que faziam isso, não é? Mas aqui o que se fazia mais era a Espanha, não é? Que era o sítio que a gente tínhamos mais perto para ir de assalto, mesmo. Em geral, quase não era possível passador para ir para a Espanha. Nós próprios juntávamos 5 ou 6 e fazíamos isso. Agora para a França não, para a França já tinha que ser um passador porque o trajeto já era muito mais, eram aos 700, 800, 900 km, não é? Agora aqui em Espanha não. O percurso era no porque, portanto, vamos falar ali de Chaves, que era a fronteira que se utilizava mais. Quintanilha também, que é a Bragança, mas já era mais Chaves. Esses eram mais os pontos de partida? Sim. Era a estrada, normal, que é a estrada nacional, só que antes de chegar à fronteira, 1 km antes, lógico, as pessoas tinham que seguir. Okay. Se fosse um contrabandista, o que andava no contrabando, há aqueles caminhos porta-mato, que eles conheciam, tinham que sair da estrada e contornar. O passador, as pessoas tinham que sair ali, ir a pé, e o passador ia com o carrinho dele por ali fora e atravessava a fronteira e apanhava as pessoas do outro lado da fronteira. Não seria mesmo logo a seguir à fronteira, né? Seria muito mais à frente, e se calhar 2 ou 3 km à frente da fronteira, não é? Entravam na carrinha e continuavam. Não é? Às vezes, como disse há bocado, às vezes podia acontecer até no trajeto serem mandados parar pela autoridade e muitos foram mandados para trás. Aconteceu muito. Aos contrabandistas, tiravam-lhe o contrabando. Eu acho que isso continuou sempre até praticamente até abrir as fronteiras da União Europeia. Tanto o contrabando como a passagem para a Espanha. Continuou sempre. Isso só acabou desde que liberaram as fronteiras, não é? Depois as fronteiras transversas já não valia a pena haver nem passadores, não é preciso. O contrabando também não é preciso. Se você quiser a Espanha agora, pegar o cara, chega ao outro lado e comprar aquilo que atravessa a Espanha lá do outro, ele comprar aquilo que quiser, não é? Isso automaticamente ficou erradicado. Sim, esse senhor, na década de 70, mas ele como me lembro, não é? Mas esse senhor da década de 70, acho que foi o modo de vida dele, praticamente, até já seria antes. Sempre que eu quando conheci aquela personagem,
Já aquele senhor devia ter uns 50 anos, então, se eu tinha Já 13 estava em anos, medos. imagino, portanto. E ele, se calhar, já há muito tempo atrás que fazia aquilo, portanto. E o meio de transporte dele era motorizado. Nunca lhe conheci outra viatura. Era só motorizada. E o que eu me apercebesse na altura era o modo de vida dele, era só o contrabando. Ele era aqui do Amedo. Ele era aqui do Amedo. Era aqui do Amedo, vivia numa aldeia que se chama Paradela. Tinha aqui a mãe dele. Era de cá, mas estava casado numa aldeia chamada Paradela. Do outro lado da fronteira chamava-se Fezes, sim. Do lado de cá era Vila Verde da Raia. Do outro lado, que já pertencia à Espanha, era Fezes. Depois havia Fezes de cima e Fezes de baixo. Havia assim duas. Vila Verde é cá do lado de Portugal. É chegar praticamente a fronteira. Tudo o resto, sim. Era na fronteira, só que acima da fronteira. Era mais acima. Era mais acima da fronteira, sensivelmente uns 500, 600 metros, que eu passei lá várias vezes, nesse ribeiro. Pois porque... Quando ia para lá, um dia vinha. Não, porque eu passava para lá e quando vinha de Espanha para Portugal, vinha outra vez atravessar no mesmo ribeiro, atravessava ali. Como é que chama o ribeiro? Não sei, Não se lembra? não sei. Depende, se fôssemos no verão, passava-se bem. Se fosse no inverno, tínhamos que ir às cavalitas do indivíduo. Davam 2.500 e ele passávamos para lá. E para cá a mesma coisa, não é? Portanto, o homenzinho havia chegar ao fim com as costas um bocadinho, E era perigoso? mas ganhava. É, porque quando de inverno, os ribeiros, e qualquer ribeiro, não é? Os ribeiros vão cheios, não é? E a pessoa era capaz de ter água até à cintura, de inverno. Só que era uma distância muito curta, uma distância de um ribeiro, se calhar 3 metros, não é? Acho que aquilo entrou 3 passadas, passava para o outro lado. Mas depois aquelas vezes as pessoas tinham que estar à espera que ele passasse, depois passava para lá, passava para cá. Depois por vezes a gente fazia fila, íamos estar agachados por causa da Guarda Civil ou da Guarda Republicana. Nós tínhamos, não era bem Guarda Republicana, era a Guarda Fiscal. A gente tínhamos que estar agachados porque eles nos vissem. Bem, eu acho que eles, a maior parte deles sabiam onde a gente estava. Aqueles que eram, coitados, que diziam, deixa lá os desgraçados. Já até viam e deixavam passar. Só que de vez em quando também tinham que mostrar serviço, não é? Quando eram destacados, se não diziam assim, então vais para ali que nunca não faz nada, não passa ninguém quando tu lá estás. Mas as pessoas passavam todos os dias. Porque eram mais pessoas a trabalhar, a passar pela fronteira, clandestinamente, do que propriamente pela fronteira, não é? Porque, como eu disse há bocado, para tirar um passaporte era muito complicado, não é? E não davam um passaporte a qualquer um. Agora não, era muito fácil tirar um passaporte, mas na altura era complicado. Depois de lá estarmos em Espanha, a gente tinha que procurar trabalho. E o trabalho o que é que o imigrante faz no estrangeiro? É o trabalho mais precário que existe, não é? Porque o imigrante tem que se agradar àquilo que lhe dão. Não pode ser exigente, não é? Era exigente na altura, era o espanhol, porque eram espanhóis, depois diziam, eram nós, ou ficas com isto ou não há nada para ninguém. E nós tínhamos que aceitar porque nós tínhamos que arranjar um quarto para dormir e ao fim do mês tínhamos que o pagar. Então sujeitámos aos trabalhos precários que nos aparecia. Pronto. Eu propriamente estive em Espanha em 63, fui para a Espanha com 13 anos, passei assalto e fui sozinho, fui de táxi até à fronteira, depois do outro lado estava à minha espera, depois não fui nesse mesmo táxi, havia outro táxi do outro lado, os taxistas não eram conhecidos, esse já lá estava, ia para aquela localidade e então deu-me boleio nesse táxi. Então depois de lá chegar, pronto, fui para a casa de um amigo, lá arranjei trabalho, comecei a trabalhar, arranjei um quarto. No quarto já era eu que era só dormida, eu é que tinha que lavar a minha roupa, que eu tinha que engomar, por isso é que hoje em dia eu sei fazer um bocadinho de tudo. Sei passar a ferro, sei fazer de comer e sei limpar uma casa, não é? Foi através porque sou muito novo de casa, não é? Para a vida ensinou-me a fazer essas coisas todas, não é? Eu tive 5 anos nas Astúrias e gostava de lá estar, porque
naquela altura, em Portugal, ainda não havia a Coca-Cola. E quando eu ouvi falar na Coca-Cola em Espanha, quando eu vi um bocadinho daquele líquido, fiquei muito isto é tão bom. Porque era uma novidade muito grande, não é? Televisão a cores não havia. Em Espanha já havia televisão a cores. Isso na década de 60. E eu cheguei ali e vi aquilo que eu fiquei assim um bocadinho embasbacado. Então, mas isto aqui é tudo a cores, em Portugal não temos isto. Portanto, nós estávamos atrasados e continuamos atrasados em relação à Espanha. Não tanto, mas naquela altura falava-se que estávamos atrasados para aí 50 anos. Agora a gente talvez esteja atrasado, lá digamos aí, 10 anos. 5, 10 anos, não é? Por exemplo, em vencimentos há uma grande diferença, não é? Eu estive na GNR 30 anos e eu vi a diferença de um ordenado para o ordenado de um guarda civil espanhol. É quase o dobro. Enquanto que eu em Portugal ganhava 1000, em Espanha ganham 2000 praticamente. Portanto, há uma grande diferença, não é? Eu estive lá 5 anos, gostei de lá estar. Ao fim de 5 anos vim embora. Fui para a tropa. Saí da tropa, fui para a GNR. Da GNR saí, reformei-me. Vim para esta aldeia do Amedo. Eu sou de Carrazedo, mas vim para o Amedo. Casei no Amedo. Formei esta associação, porque aqui não havia nada. Esta aldeia estava muito atrasada. Em 2008 formou-se esta associação. Isto aqui era uma antiga escola primária. Isto estava fechado. Entretanto, concorri à Junta de Freguesia. Ganhei eleições. Tentei logo dar um bocadinho de vida a esta aldeia, porque estava muito parada. Aquelas ruas muito estreitinhas, não é? Tentaram-se alargar ruas, tentou-se fazer-se espaços de lazer que não tinha, isto pronto não existia. Esta parte aqui onde nós estamos, aquela parte ali embaixo, aquela praceta que é o Largo do Moinho, também não existia, aquilo ali era uma escombreira. Tentou-se melhorar o mais possível. Isto que temos agora, havíamos ter tido há 20 anos atrás, não é? Que éramos 1000 pessoas e agora somos, se calhar, 150 no mínimo. Mas pronto, mas é bom para os que cá estão. E fez-se ali uma estátua de resineiro, porque isto era uma terra de resineiros. Resineiros, quer dizer que esta gente aqui sobreviviam a tirar a resina dos pinheiros, não é? Alguns na resina e outros no minério. Porque ali em cima, que chamamos a pranheira, aquilo ali era de onde se tirava o wolfrânio, que era desde a Segunda Guerra Mundial, que era gerida pelos alemães. Portanto, esta aldeia desenvolveu um bocadinho. Isto é uma aldeia que tem muita maçã, muito azeite e muita amêndoa. O que se colhe mais nesta aldeia são estas três coisas. Antigamente as pessoas, os casais, tinham 5, 6 filhos, não é? Então, saí da escola com 10 anos, 11 anos. Aos 13 anos nós aqui só tínhamos 2 coisas. Havia as profissões: aprender barbeiro, mecânico ou trolha. Então, nada é aprender a barbeiro. Mas depois, junto com outros amigos, e tal, vamos para a Espanha e tal, lá ganha-se mais dinheiro, tal, um gajo aqui não ganha nada, vamos para a Espanha e tal. E lá fui eu com 13 anos, com mais 2 ou 3 pessoas, lá fomos para a Espanha. Ora, é lógico que a gente chegava lá, quando chegava ao fim para receber, a gente recebia, fazendo o câmbio daqui, 10 vezes mais, como pensava, não é? A gente vinha aqui de férias, vínhamos de Espanha de férias, vínhamos todos já noutra e tal, porque traziam um dinheirito, chegava aqui, cambiámos aí 1000 pesetas em escudos, e a gente fazia uma grande festa, não é? O pessoal que aqui estava, que não queriam sair ou tinham medo de sair, são pessoas que se agarram à terra e é escusado, não vale a pena, não saem, preferem andar à geira, e eu não critico nada disso, não é? Mas nós saímos. Houve pessoas que, atualmente, tiveram em Espanha muitos anos, estão com boas reformas. E aqui em Espanha, nós como somos transmontanos, estamos muito perto das fronteiras, não é? Portanto, cativámos-nos sempre temos aqui perto, estamos ali em Chaves, são 80 km, vamos embora. Se calhar se estivéssemos lá para Lisboa, ou se estivéssemos para o Porto, talvez já nos
já não fosse tão incentivo para a gente sair. Como estávamos aqui pertinho, saímos, desce, não desce, vinhamos embora. Pronto. E eu, quando fui para a tropa, saí da tropa, voltei para lá, só quando tinha levantado o 25 de Abril, pronto, 74, depois 75, 76, vieram muitas pessoas de Angola, Moçambique, retornados, e quando chegaram aqui, claro, Portugal não tinha sítios para dar trabalhar, para dar trabalho, porque aquilo foram os milhares de milhões que vieram das províncias ultramarinas, não é? Então, todo mundo procurava sair. Por onde é que saíam? Espanha. Era o sítio mais perto, iam para a Espanha. Chegar a Espanha, claro, eu quando saí da tropa voltei para o mesmo sítio, só que já não conhecia já trabalho, porque estava tudo contaminado com esses tais retornados. Voltei, vim-me embora, fui para Lisboa, fui trabalhar na hoteleira, depois engrenei na GNR, fui para a GNR, saí, e olha, continuei, estou aqui.